todos os cemitérios estão cheios de energia, de espíritos e de entidades. Mas isso não é novidade para ninguém. Mas isso não significa que sejam os pontos mais assombrados que existem. Longe disso, igrejas, hospitais, matadouros estão anos-luz à frente em matéria de perturbações espirituais. Só que há alguns cemitérios que carregam uma energia além do que se espera. Porque tem uma história pesada e tem fantasmas residentes que não se conformam por estarem do outro lado. Então fica aí. Essa noite, a gente vai conhecer os cemitérios assombrados e seus moradores. Um deles fica em uma cidade fantasma, mete medo nos visitantes. Mas antes que você esqueça, por favor, deixa o like para ajudar a gente e vamos rumo aos 60 mil pacientes. Boa noite, eu sou a doutora Plague, abrindo as portas do sanatório. Sejam muito bem-vindos aos cemitérios assombrados. Os cemitérios são lugares de paz e descanso. Alguns são tão bonitos que mais parecem exposições de arte. Eles mostram a cultura, mostram a crença de um povo, seus costumes, e sejam eles bem simples ou dos mais ricos. Sempre vão esfregar na nossa cara que somos todos iguais e acabamos no mesmo lugar, debaixo da terra. E claro que estão cheios de atividade sobrenatural, inteligente ou residual, mas isso não significa que as assombrações de um cemitério são sempre aquelas dos corpos enterrados nele. É claro que tem muitos casos, mas tem muito mais. Tem a energia dos mortos misturada à energia dos vivos, tem a energia dos rituais feitos lá, tem espíritos errantes. Tudo isso cria um ambiente bem fértil para que o sobrenatural se manifeste de várias maneiras. Então, o primeiro desses cemitérios fantásticos que a gente vai conhecer fica no estado de Illinois, nos Estados Unidos, e é realmente incrível por vários motivos. Ele está numa cidade fantasma, St. Omer, e o cemitério foi tudo que restou dela. É por ele que a existência dessa cidade não foi esquecida por completo. Muitas pessoas vão até lá visitá-lo, atrás de uma história surpreendente. St. Omer era muito pequena, só tinha 50 famílias vivendo nela. Tinha um correio, uma serraria e um armazém, só. E a família Barnes era a mais importante. Eles fundaram a cidade e depois que morreram, todos os habitantes foram embora. A cidade morreu junto. Mas dá uma olhadinha nessa lápide. É bonita pra caramba e é bem diferente. É chamada de lápide de Barnes. Uma bola em cima de uma pira. Realmente é bastante diferente da maioria das lápides que a gente vê por aí e também se diferencia das outras do mesmo cemitério, já que todas eram voltadas de leste para oeste, mas a lápide de Barnes é voltada de norte para sul. É o lugar de descanso final da família Barnes. Marcus Barnes, os pais deles, Granville e Sarah, e também de sua esposa Caroline. Mas quem lê as inscrições fica bastante encafifado, principalmente ao ver a data da morte de Caroline, 31 de fevereiro de 1881. Como é que pode? Dizem que colocar essa data foi necessário. Caroline Barnes não era uma mulher comum, era uma bruxa, e ao mesmo tempo em que ajudava quem precisasse com suas poções e feitiços, era também implacável com aqueles que de alguma maneira a prejudicassem ou a sua família. A maneira como ela morreu diverge, porque uns dizem que teria sido enforcada, outros que foi queimada e outros até que teria sido enterrada viva. E mesmo sendo acusada de bruxaria, algumas pessoas que foram ajudadas por Caroline fizeram de tudo para que ela fosse enterrada com o resto da família, porque claro, alguns não queriam deixar. E na lápide foi colocada uma bola de cristal no topo, nas noites sem lua. Essa bola de cristal brilha e ninguém sabe explicar por quê. Vários orbes e luzes podem ser vistos em volta da lápide. E há também relatos de névoa e vozes. Alguns já sentiram um perfume doce, muito suave, que surge de repente, e dizem que é a presença de Caroline. Ao que parece, os admiradores dela ainda estão por perto, já que alguém vai até lá e acende uma vela branca, bem em cima dessa bola de cristal. Os visitantes sempre veem a cera da vela derretida, ou às vezes o toquinho dessas velas. E até algum tempo atrás, seria impossível conhecer essa lápide a menos que alguém fosse até lá, já que ela não podia ser fotografada pelas câmeras antigas, o filme sempre queimava. E por algum motivo, as câmeras digitais conseguem captá-la e infelizmente a gente pode ver como ela
ela é. E claro que Caroline não morreu no dia 31 de fevereiro. Na verdade, o dia de sua morte foi 26 de fevereiro. Tinha só 23 anos. E essa data impossível foi uma maneira para que ela continuasse presa ao túmulo, já que, segundo a crença, as bruxas saem para acertar assuntos pendentes todos os anos no aniversário de sua morte. Parece que tinha bastante gente com medo e com consciência pesada por lá, né? E segundo eles, colocar uma data que não existe evitaria que ela voltasse. Mas não funcionou. Além das várias manifestações de sua presença, que a gente já falou aqui, muita gente já viu sua materialização de corpo inteiro e bem nítida, passeando pelo cemitério, sempre no dia 26 de fevereiro, todos os anos. Agora a gente vai dar uma passadinha na Inglaterra, que eu sei que vocês adoram, e eu também. Vamos conhecer o cemitério Highgate, uma linda necrópole, que faz parte dos chamados Sete Magníficos da Inglaterra. Os Sete Magníficos são cemitérios maravilhosos, construídos fora de Londres, para que houvesse espaço para enterrar todo mundo. Só que o Highgate é o mais magnífico dos magníficos, já que está cheio de fantasmas que não tem a menor timidez para se mostrar. E tem algo ainda mais legal habitando esse lugar. O Highgate foi inaugurado em 1839, ocupando 20 acres nas costas montanhosas de Highgate Village. E era uma época em que os outros cemitérios e igrejas já não tinham mais espaço para tanto enterro, então mais deles precisariam ser abertos. Da mesma forma que os outros cemitérios incluídos entre os Sete Magníficos, o Highgate era tão moderno para a época e tão bonito que até quem não tinha nenhum familiar ou amigo sepultado sempre o visitava. Era o lugar preferido para os ricos da era vitoriana sepultarem seus entes queridos, cheio de túmulos góticos, mausoléus maravilhosos e até a natureza quis cooperar na decoração, com muitas e diferentes flores silvestres, árvores e arbustos, e nenhum deles foi plantado pelo homem. Também os bichinhos, que estão sempre por lá, como raposas e tipos diferentes de pássaros. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, o cemitério começou a entrar em decadência. Em 1960 fechou de vez. O mato cresceu, algumas lápides caíram, mas ainda assim ele continuou lindo. Mas não é só isso que faz o Highgate um lugar encantador. Ele está cheio de fantasmas e há inúmeros relatos sobre a presença de um vampiro. Depois de um tempo que o Highgate estava abandonado, a empresa que administrava começou a receber montanhas de cartas dos moradores próximos, contando sobre luzes estranhas, vultos, barulhos e a presença constante de pessoas usando túnicas pretas todas as madrugadas. E isso fez com que muita gente fosse até o cemitério e acabassem vandalizando e roubando muita coisa. Já era sabido que rituais eram feitos nas ruínas do cemitério. Isso já era assustador o suficiente. Só que certa noite, o carro de um homem quebrou em frente ao cemitério. Era madrugada e ele viu que por trás dos portões, um par de olhos vermelhos olhava fixamente em sua direção. E teve certeza que não era nenhum bicho, por causa da altura. E depois desse, vieram mais relatos, como de outro homem que passava por lá com seu carro e percebeu que havia alguém parado na estrada. Mas assim que a luz dos faróis bateram nele, o homem se dissolveu no ar. Outro ainda contou que estava caminhando de madrugada e ao passar em frente ao Highgate, foi literalmente atropelado por alguma coisa que pulou do muro, o atingiu e desapareceu. Tem um lago próximo ao cemitério. Nesse lago ocorrem o maior número de avistamentos desse suposto vampiro. Ao que parece, nas madrugadas ele deixa os limites do Highgate e fica à espreita nesse lago para caçar. E próximo ao lago também são vistas outras aparições, como a de um ciclista fantasma que dá várias voltinhas antes de sumir, e um homem alto, magro e de cartola que caminha por ali e desaparece atravessando os muros do cemitério. Alguns conseguiram descrever o tal vampiro como um homem alto, usando roupas antigas pretas, moreno. Detalhe que as descrições foram dadas por pessoas diferentes que não se conheciam e também em épocas diferentes. E todas bateram. E depois de tudo isso se espalhou mesmo realmente que um vampiro morava no Highgate e que ele atacava as pessoas. Muita gente ficou curiosa em saber como um vampiro teria ido parar lá. Foi quando surgiu a informação de que no século XVIII foi levado para a Inglaterra um caixão carregando o corpo de um nobre, um sacerdote ocultista. Ele vinha da Romênia para ser sepultado no Highgate. Quando alguns de seus seguidores souberam do seu paradeiro, também foram para a Inglaterra e o culto a esse sacerdote foi se espalhando de geração em geração por outros grupos, até que um desses
grupos conseguiu acordá-lo em um ritual. Com isso, na década de 1970, muitas pessoas, inclusive os autoproclamados caçadores de vampiros, invadiram o cemitério. Arrombavam túmulos, tiravam os corpos para cortar as cabeças e fincar estacas. A coisa saiu do controle. Policiais precisaram ficar por um tempo vigiando a entrada e os muros de Highgate para impedir que esses doidos entrassem para vandalizar ainda mais e que profanassem os túmulos. Depois dessa loucura toda, algumas pessoas indignadas com o fim que Highgate levou decidiram se unir e eles mesmos começaram a limpar o mato, consertar as lápides e devolveram a beleza ao lugar. Hoje ele pode ser visitado, mas sempre em grupos monitorados, com hora marcada, para que nada mais seja destruído ou roubado. E, claro, para ter a certeza de que os residentes, os mortos enterrados lá, possam continuar descansando em paz. E sim, as aparições continuam. Entre as que a gente já falou, há o fantasma de uma senhora de cabelos brancos e bem compridos que surge correndo entre os túmulos. Contam que ela está desesperada à procura dos filhos que ela mesma matou durante um ataque de raiva. O vampiro também continua por lá. Talvez esteja mais calmo, já que a vigilância do lugar impede que o incomodem com rituais, mas alguns visitantes já o viram, ou paradinho nos cantos, ou encostado nas árvores, mas sempre observando. Outros o viram flutuando acima dos túmulos. Impossível ignorar sua presença, porque sempre que os relógios param e a temperatura cai de repente, é porque o vampiro de Highgate está bem pertinho. O cemitério que vem agora é mais antigo que os Estados Unidos e tem um fantasma assustador, tanto em vida quanto depois de morto. É um espírito livre para continuar cometendo atrocidades. Mas antes, deixa aí o like generoso, vamos tentar os 60k, gente. Comenta qual cemitério que você achou mais legal ou deixa a sua batata. A cidade de Savannah, na Geórgia, é uma das mais assombradas dos Estados Unidos, até do mundo. A gente também já falou dela aqui algumas vezes em um desses vídeos, aí no card para vocês. Há fantasmas e assombrações por todos os lados na cidade e é claro que os cemitérios não iam ser exceção. O Parque Colonial foi inaugurado bem antes da cidade existir. É mais antigo até que o próprio país, inaugurado em 1750, antes da colonização britânica. Era só um terreno usado pela paróquia local para enterrar os membros da igreja. Mais tarde foi aberto a todos os moradores, se tornando o principal cemitério da cidade. Mas não era um lugar de muito descanso, não, já que além de cemitério, o lugar era usado para duelos. Tudo por ali era resolvido à base do duelo, o povo não tinha muita paciência para conversa. Aliás, quem é que tem, né? Ou seja, muitas pessoas morriam naquele terreno e essa prática durou muitos anos, até que o último duelo ocorreu no ano de 1877. Nem se imagina o número de pessoas que morreram lá por causa das lutas. E é claro que isso deixou um número incontável de espíritos. E não é só isso. Muitas maldições foram conjuradas lá de um inimigo para o outro. Deixou a energia ainda mais conturbada, pesada. As manifestações são tantas que os moradores dizem que às vezes pensam que tem pessoas vivas fazendo lá dentro algum tipo de arruaça. Mas na verdade, aparentemente está tudo vazio. São os espíritos mesmo que fazem barulho, se materializam, repetem seus últimos momentos de vida. São vistos vultos, sombras e manifestações de corpo inteiro, espiando entre as lápides, caminhando por todo o campo e flutuando acima dos túmulos. Muitas pessoas também contaram ter visto uma névoa verde que paira sobre todo o cemitério em certas noites e deixa o ar gelado e bastante pesado. E não são somente os espíritos de soldados da Guerra Civil e da Guerra Revolucionária ou os participantes dos duelos, os responsáveis por tanta bagunça no Parque Colonial. As vítimas das epidemias de febre amarela também foram enterradas lá. E aí parece que tem um certo tipo de conflito entre essas energias. O registro oficial é de 700 mortos pela febre amarela, todos enterrados em uma vala comum. Mas dizem que na verdade o número real foi de 666 vítimas, só que arredondaram para não levar mais zica para dentro do cemitério, né? O problema é quando esses conflitos de energia se manifestam e o resultado são visões, sons terríveis. As pessoas são seguidas, são tocadas, escutam gritos e vozes assustadoras sussurrando aos ouvidos. Isso sem contar em espíritos mutilados e deformados que não se importam em aparecer para os vivos. Mas entre todos esses fantasmas, um deles é um fantasma violento e perigoso que habita o Parque Colonial.
René Rondelier foi o morador mais temido e odiado de Savannah. Era um homem muito alto, gordo, chamado de gigante. Tinha muitos pelos pelo corpo, o que tornava sua aparência monstruosa. Ele era mesmo um monstro. Matava animais, ameaçava pessoas, tinha muita força e não a controlava. E deixava todo mundo apavorado porque era impossível detê-lo. Ele morava ao lado do cemitério. E o medo dele era tanto que até uma parede alta e forte foi erguida em volta de sua casa para tentar contê-lo. Mas para ele parecia feita de papel. De maneira nenhuma o segurou e só fez aumentar sua raiva. Ele começou então a torturar e a matar pessoas. Qual que é o espanto? Quem mata bicho é capaz de matar uma pessoa com a maior facilidade do mundo. E depois então que René descobriu que suas mãos enormes eram perfeitas para quebrar pescoço de menininhas pequenas, elas se tornaram o alvo preferido. Eles as sequestravam, as levava para o sistema de túneis abaixo do cemitério que tinha comunicação com a sua casa. Muitas meninas desapareceram da cidade nessa época sem deixar rastros, até que 2 delas foram encontradas mutiladas do lado de fora do cemitério. As pegadas muito grandes entregaram a René e os moradores de Savannah se uniram para caçá-lo. Quando finalmente o acharam, ele foi capturado e enforcado no pântano. E o deixaram por lá mesmo, pendurado. A morte dele seria a única maneira de parar aquela desgraça toda. Terrível engano. Porque algum tempo depois, outras vítimas voltaram a aparecer do lado de fora do cemitério. E o mais intrigante, do mesmo jeito que as vítimas de René eram encontradas. E aí os moradores se desesperaram de verdade, porque passaram a acreditar que ele seria tão forte que nem ter morrido poderia parar suas maldades. Só que a teoria dos moradores ficou bem mais forte quando a aparição gigantesca e tenebrosa de René Rondelier passou a ser vista dentro do cemitério e também em seus arredores. Muitos anos se passaram e o cemitério ficou abandonado, foi vandalizado, roubado, usado para rituais e finalmente revitalizado para ser aberto à visitação. Só que as aparições continuam e há relatos recentes do que pode ser o fantasma de René Rondelier. Quem o viu disse que a atmosfera fica pesada. Até os bichos e os insetos em volta ficam em silêncio. E em seguida, um homem gigante se materializa caminhando entre os túmulos. Dizem que ele continua procurando por mais vítimas. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você ainda não é um paciente desse sanatório, se inscreva, se interne, cutuca o sininho para não perder nenhum vídeo. Ajuda a gente a chegar aí nos 60 mil. Deixa também o like que ajuda muito. E para ajudar ainda mais, a comprar ração e remédio para os bichinhos, tá aí o nosso Pix. Você também pode ser um padrinho ou madrinha pelo Apoia-se a partir de R$1. Ainda tem muito número da rifa. Todos os links estão na descrição desse e de todos os vídeos, lá no finalzinho. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Uau!